Previsão de vitória. No calabouço, Hus conseguiu ver que a fé verdadeira triunfaria no futuro e sonhos. Viu o Papa e os bispos, não deixando nenhum vestígio das ilustrações de Cristo que ele havia pintado nas paredes da igreja de Praga. Essa visão o perturbou. No dia seguinte, porém, viu muitos pintores ocupados restaurando as figuras em maior número e cores mais brilhantes. Os pintores, cercados por uma multidão imensa, exclamavam: os papas e bispos podem vir, mas eles nunca mais as apagarão novamente. O reformador declarou: a imagem de Cristo nunca será apagada. Querem destruí-la, mas será pintada novamente em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Pela última vez, Hus foi levado perante o concílio, uma imensa e reluzente assembleia formada pelo imperador, por príncipes do império, representantes da nobreza, cardeais, bispos, sacerdotes e uma grande multidão. Quando os líderes da reunião perguntaram qual era a sua decisão final, Hus se recusou a renunciar seus pontos de vista, olhando diretamente para o monarca que tão descaradamente violará a própria palavra, afirmou: decidi por livre e espontânea vontade comparecer perante este concílio sobre a proteção pública e a fé do imperador aqui presente. O rosto de Sigismundo ficou muito vermelho enquanto todos os olhos se voltaram para ele. Depois que a sentença foi pronunciada, começou a cerimônia de degração. Exortado mais uma vez a se retratar, Hus respondeu, voltando-se para as pessoas: de que maneira então eu poderia olhar para o céu? Como seria capaz de encarar as pessoas para quem preguei o evangelho puro? Não. Considero a salvação delas mais valiosa do que este pobre corpo, agora condenado à morte. As vestes sacerdotais de Hus foram removidas uma a uma. Cada bispo pronunciava uma maldição enquanto realizava sua parte nessa cerimônia. Por fim, colocaram um gorro ou mitra de papel em formato de pirâmide sobre sua cabeça, pintado com figuras assustadoras de demônios e com a palavra arqui-herege, se destacando na parte da frente com toda alegria, disse Hus: usaria esta coroa de vergonha por ti, ó Jesus, pois por mim usaste uma coroa de espinhos. Morte na estaca. Hus foi levado para fora, uma imensa procissão o seguiu. Quando tudo estava pronto para acender a fogueira, mais uma vez incitaram o mártir a se salvar, renunciando aos próprios erros. A quais erros devo renunciar? Questionou Hus. Sei que não sou culpado de nenhum. Deus é testemunha de que tudo aquilo que escrevi e preguei teve o propósito de resgatar pessoas do pecado e da destruição. Logo, com a maior alegria, confirmo com meu sangue a verdade do que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a arder a seu redor, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E continuou a cantar até a sua voz ser silenciada para sempre. Um católico zeloso descreveu da seguinte maneira o martírio de Hus e do Jerônimo, que ocorreu pouco tempo depois. Eles se prepararam para o fogo como quem se arruma para uma festa de casamento. Não deram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos e a intensidade do fogo não era capaz de deter seu louvor.
Quando o corpo de Uz foi consumido, suas cinzas foram reunidas e jogadas no Reno. A partir de lá, foram carregadas até o oceano como uma semente espalhada por todos os países do mundo. Em terras desconhecidas na época, daria muito fruto em forma de testemunhas da verdade. A voz no Concílio de Constança ecoaria ao longo das eras vindouras. Seu exemplo incentivaria muitos outros a permanecer firmes diante da tortura e da morte. Sua execução mostrou ao mundo a crueldade traiçoeira de Roma. Os inimigos da verdade estavam ajudando a causa que tentavam destruir. Mesmo assim, o sangue de mais uma testemunha ainda testificaria da verdade. Jerônimo havia incentivado Uz a ser corajoso e firme, dizendo que se ele corresse perigo, iria o mais rápido possível em seu auxílio. Quando ficou sabendo que o reformador estava preso, o fiel discípulo se preparou para cumprir sua promessa. Sem salvo-conduto, partiu para Constança. Ao chegar, percebeu que apenas havia se exposto ao perigo, sem a possibilidade de fazer nada por Uz. Fugiu, mas foi preso e levado de volta em correntes. Da primeira vez que compareceu perante o concílio, suas tentativas de réplica eram interrompidas por gritos: levem-no para as chamas. Foi jogado em um calabouço e mantido a pão e água. A crueldade de seu encarceramento o fez adoecer e colocou sua vida em risco. Seus inimigos, temendo que ele viesse a óbito, passaram a tratá-lo com menos severidade, embora o tenham deixado preso por um ano. Cedendo à pressão. A violação do salvo-conduto de Uz criou uma tempestade de raiva. Então, o concílio decidiu que, em vez de queimar Jerônimo, o forçaria a se retratar. Ele recebeu a escolha de renegar suas crenças ou morrer na estaca. Fragilizado pela doença, pelas dificuldades da prisão e pela tortura da ansiedade e do suspense, separado dos amigos e arrasado pela morte de Uz, Jerônimo cedeu. Comprometeu-se a aderir à fé católica e concordou com o voto do concílio de condenar Wycliffe e Hus, com exceção das sagradas verdades que haviam ensinado. Sozinho em sua cela, Jerônimo percebeu com clareza o que havia feito. Ele se lembrou da coragem e fidelidade de Hus, ponderou sobre a negação da fé que fizera. Pensou no mestre que havia suportado a cruz em seu lugar, antes de se retratar, mesmo em meio aos sofrimentos. Encontrava conforto na certeza do favor de Deus. Naquele momento, remorso e dúvida torturavam sua alma. Ele sabia que precisaria fazer muitas outras retratações antes de estar em paz com Roma. O caminho que havia iniciado só poderia terminar em completa apostasia. Ânimo renovado. Logo, Jerônimo foi levado novamente perante o concílio. Sua submissão não tinha deixado os juízes satisfeitos. Somente se abrisse mão completamente da verdade, ele conseguiria preservar a própria vida. Entretanto, Jerônimo decidiu proclamar sua fé e seguir seu irmão martírio até as chamas. Ele renunciou à retratação anterior e, por estar prestes a morrer, reivindicou solenemente o direito de fazer sua defesa. Os oficiais da igreja existiram para que ele simplesmente confirmasse ou negasse as acusações feitas contra ele. Jerônimo protestou mais uma vez contra tamanha injustiça.
Vocês me mantiveram cativo por 340 dias em uma horrenda prisão, disse. Então me trazem em sua presença. Ouve meus inimigos mortais e se recusam a me escutar. Tomem muito cuidado para não pecar contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um frágil mortal. Minha vida tem pouca importância. E quando peço que não profiram uma sentença injusta, faço menos por mim mesmo do que por vocês. Seu pedido finalmente foi atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo se ajoelhou e orou, pedindo ao Espírito Divino que controlasse seus pensamentos para que não dissesse nada contrário à verdade ou indigno de seu mestre. Naquele dia cumpriu-se nele a promessa, mas quando os prenderam, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Jerônimo havia permanecido na masmorra por 1 ano sem poder ler, nem mesmo enxergar. No entanto, apresentou seus argumentos com tamanha clareza e poder que parecia ter tido oportunidade de estudar sem interrupções. Ele apresentou aos ouvintes a longa linguagem de homens santos condenados por juízes injustos. Em quase todas as gerações, aqueles que procuravam enlevar o povo de sua época eram excluídos. O próprio Cristo foi condenado como criminoso em um julgamento injusto. Jerônimo então declarou seu arrependimento e testificou na inocência e santidade do Martius. Eu o conheci desde a infância, foi um homem de excelência, justo e santo, foi condenado, mesmo sendo inocente. Estou pronto para morrer. Não me desviarei diante dos tormentos que inimigos e falsas testemunhas preparam para mim. Um dia eles prestaram contas de seus enganos diante do grande Deus, a quem ninguém é capaz de enganar. Jerônimo continuou: de todos os pecados que cometi desde a juventude, nenhum pesa tanto em minha mente e me causa tão grande remorso quanto o que cometi neste lugar fatal, quando concordei com a ímpia sentença proferida contra o Clife e contra o santo mártir João Hus, meu mestre e amigo. Sim, eu confesso do fundo do meu coração e declaro com horror que eu, desgraçadamente, cedi ao medo. Quando, diante da morte, condenei suas doutrinas. Portanto, imploro ao Deus Todo-Poderoso que se incline para perdoar meus pecados e este, em particular, o mais terrível de todos. Apontando para seus juízes, disse com firmeza: vocês condenaram o Clife e João Hus, as coisas que afirmaram e são irrefutáveis. Eu também as declaro de igual maneira. Suas palavras foram interrompidas. Os oficiais da igreja, trêmulos de raiva, clamaram: que necessidade há de mais provas? Estamos vendo diante de nós o mais obstinado dos hereges. Impassível diante de tamanha comoção, Jerônimo exclamou: vocês imaginam que tenho medo de morrer? Vocês me mantiveram em um calabouço horrendo por 1 ano inteiro, uma sentença pior que a própria morte. Só posso expressar minha perplexidade diante de um tratamento tão desumano dispensado a um cristão. Prisão e morte. Mais uma vez caiu uma tempestade de ira e Jerônimo foi enviado o mais rápido possível de volta à prisão. Apesar disso, suas palavras causaram profunda impressão em alguns
que sentiram o desejo de salvar a vida dele. Essas autoridades o visitaram e insistiram para que se sujeitasse ao concílio. Apresentaram como recompensa as melhores perspectivas. Provei-me, usando as sagradas escrituras, que estou errado e renunciarei aos ensinos. As sagradas escrituras, exclamou um de seus tentadores. Tudo precisa ser julgado por elas? Quem é capaz de entendê-las sem interpretação da Igreja? As tradições humanas são mais dignas de fé do que o Evangelho de nosso Salvador? Jerônimo questionou. Herege, foi a resposta. Arrependo-me de haver insistido por tanto tempo com você. Vejo que está instigado pelo demônio. Não demorou muito e Jerônimo foi levado para o mesmo lugar onde Hus perderá a vida. Foi cantando ao longo do caminho com o rosto iluminado de alegria e paz. Para ele a morte havia perdido o terror. Quando o capataz pisou atrás dele para acender a fogueira, o mártir exclamou: Coloque fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras foram uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa meus pecados, pois tu sabes que sempre amei tua verdade. As cinzas do mártir foram ajuntadas e assim como as de Uz jogadas no reno. Dessa maneira, pareceram os fiéis portadores da luz de Deus. A execução de Hus acendeu uma chama de indignação e horror na Boêmia. Toda a nação declarava que ele fora um mestre fiel da verdade. O povo acusava o concílio de homicídio. As doutrinas de Hus atraíram mais atenção do que nunca antes e muitos aceitaram a fé reformada. O Papa e o Imperador se uniram para reprimir o movimento e o exército de Sigismundo foi enviado contra a Boêmia. Deus, porém, enviou um libertador, Zica, um dos mais capazes generais de sua época, era líder dos boêmias. Confiando na ajuda de Deus, o povo boêmio resistiu aos mais poderosos exércitos que podiam se levantar contra eles. Vez após vez, o imperador invadiu a Boêmia, só para ser repelido. Os adeptos de Hus se ergueram acima do medo da morte e nada foi capaz de prevalecer contra eles. O valente Zica morreu, mas seu lugar foi ocupado por um Procópio que, em alguns aspectos, era um líder ainda mais capaz. O Papa proclamou uma cruzada contra os husitas. Um exército imenso invadiu a Boêmia somente para sofrer terrível derrota. Outra cruzada foi convocada em todos os países papais da Europa. Foram reunidos homens, dinheiro e munições de guerra. Grande multidão se congregou sob o estandarte papal. O vasto recrutamento adentrou a Boêmia. As pessoas se agruparam para expulsá-lo. Os dois exércitos se aproximaram um do outro até haver somente um rio entre eles. Os cruzados tinham força extremamente superior, mas em vez de correr atrás das torrentes de água e batalhar contra os husitas, a quem tinham vindo encontrar de tão longe, permaneceram em silêncio olhando para aqueles guerreiros. De repente, um terror misterioso recaiu sobre o exército, sem desferir um só golpe. O poderoso agrupamento se dispersou como se tivesse sido dissipado por um poder invisível. O exército husita os perseguiu e grandes foram os despojos nas mãos dos vitoriosos. A guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu. Alguns anos depois, sob o domínio de um novo papa, aprendeu-se mais uma cruzada. Um vasto exército entrou na Boêmia.
as forças husitas recuaram diante dele, afastando os invasores para o interior do país, levando-as a pensar que já haviam conquistado a vitória. Por fim, o exército de Procópio avançou para a batalha. À medida que os invasores ouviram o som do exército que se aproximava, mesmo antes dos husistas estarem dentro do campo de visão, o pânico mais uma vez caiu sobre eles. Príncipes, generais e soldados fugiram em todas as direções, livrando-se de sua armadura. Sua derrota foi completa e novamente os vitoriosos saíram com as mãos cheias de despojos. Assim, pela segunda vez, um grande exército de homens guerreiros treinados para a batalha fugiu sem desferir um só golpe perante os defensores de uma pequena e frágil nação. Os invasores foram tomados por um terror sobrenatural. O mesmo Deus que dispersou o exército de Midian diante de Gideão e seus 300 mais uma vez estendeu a mão. Traição. Os líderes papais finalmente recorreram à diplomacia. Conseguiram extrair dos boêmios uma concessão que os colocava em poder de Roma. Os boêmios especificaram 4 condições para ficar em paz com Roma: livre pregação da Bíblia, o direito de toda a igreja tanto ao pão quanto ao vinho na Santa Ceia e do uso da língua materna na adoração divina, a exclusão do clero de todos os ofícios de qualquer autoridade secular em caso de crime, a jurisdição dos tribunais civis, tanto sobre religiosos quanto leigos. As autoridades papais concordaram em aceitar as 4 condições, mas disseram que o direito de interpretá-las deveria permanecer ao concílio. Em outras palavras, o Papa e o Imperador, por isso, assinaram um tratado e Roma obteve, por meio de engano e fraude, aquilo que não havia conseguido conquistar em conflito, ao atribuir a si o direito de interpretar as condições dos husitas, assim como detinha o poder de interpretação da Bíblia, poderia distorcer o significado para se adequar a seus propósitos. Muitos cidadãos da Boêmia não podiam consentir com o tratado, reconhecendo que traía sua liberdade. Surgiram discordâncias que os levaram a contendas. O nome Procópio sucumbiu e a liberdade dos boêmios pereceu. Mais uma vez, exércitos estrangeiros invadiram a Boêmia e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho enfrentaram sangrenta perseguição. Sua firmeza, porém, permaneceu inabalável. Forçados a encontrar refúgio nas cavernas, continuamente a se reunir para ler a palavra de Deus e adorá-lo, por meio de mensageiros enviados em segredo para diferentes países. Descobriram que em meio às montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja fundamentada sobre as bases das Escrituras, que protestava contra a corrupção idólatra de Roma. Com grande alegria começaram a se corresponder com os cristãos valdenses. Fiéis ao Evangelho, os boêmios perseveraram durante a noite de sua perseguição. Na hora mais escura, continuavam a olhar para o horizonte, como aqueles que esperam pela manhã.